Boa tarde a todos, a todas, sejam bem-vindos. Vamos realizar mais uma live sobre temas da área trabalhista. Esse tema de hoje que estaremos abordando é um tema que parece muito simples, mas ele é rico em detalhes e nós devemos ter muito cuidado ao tratar esse tipo de situação nas rotinas trabalhistas. Como eu havia mencionado em outro vídeo, em outra live, é muito fácil, gostoso, salutar você contratar, porque dar boa notícia é sempre bom. Então, repetindo aquilo que eu falei, quando você diz à pessoa, olha, você foi selecionado, você foi contratado, você vai trabalhar no setor tal, vai ter a função X, vai receber Y, e aqui tem todo o manual de procedimento da empresa, tem aqui seus equipamentos, tem aqui a lista dos documentos que você tem que providenciar, enfim, quando você faz todo aquele processo de admissão, é agradável, porque a pessoa do outro lado está satisfeita, está contente. O oposto é quando você tem que rescindir um contrato de trabalho. E essa rescisão, ela pode acontecer de diversas formas. Primeiro, nós temos a situação de, dependendo do tipo de contrato de trabalho que esse profissional tenha. Então, lembrando, nós temos aqueles que são os tradicionais, que é o contrato de trabalho por prazo indeterminado, contrato de trabalho por prazo determinado, dentre eles se enquadra aí o contrato por experiência. Tem o contrato também de temporário, que é em períodos específicos. Tem hoje o contrato do intermitente, mas hoje nós vamos nos ater a dois deles, que são os mais utilizados, que é o contrato por prazo indeterminado e o contrato por prazo determinado. Pois bem, quando o trabalhador é admitido, a empresa tem normalmente estabelecido um contrato de experiência. Esse contrato de experiência, via de regra, ele tem, pelo menos para as empresas que eu oriento, tem 2 períodos. Ele não pode ser a somatória desses 2 períodos, ou se for um contrato de um período só, ele não pode ter um período superior a 90 dias. Então, no máximo de 90 dias, podendo ser inferior a 90 dias. Então, há empresas que fazem um contrato de 30 dias e, terminado o contrato de 30 dias, passam a um contrato por prazo indeterminado. Outras fazem um contrato de 2 períodos, um de 30 e 60, ou de 60 e 30, ou até 2 de 45, onde há a possibilidade de uma avaliação. Nessa primeira avaliação, é feito um diagnóstico, é conversado com o trabalhador, se há algum problema naquele período de trabalho, ele pode corrigir e aí concluir a sua experiência, ser aprovado e passar a ter um contrato por prazo indeterminado. Ou, dentro do tema que vamos tratar, ser rescindido. O que acontece na rescisão do contrato de trabalho por prazo determinado ou dentro da experiência? Se a demissão, se a rescisão ocorrer no final do período do contrato, então não existe a obrigatoriedade da empresa no pagamento do aviso prévio
porque ele está encerrando naquela data, e nem da multa do FGTS. Ele está encerrando naquele período, é liberado, ele tem direito a todos os direitos que teriam um trabalhador do prazo indeterminado, é feita a rescisão e pago todos as verbas a qual ele faz jus. No entanto, se, usando de um exemplo, a empresa prepara um contrato de experiência de 90 dias e, nesse contrato, estabelece-se nenhuma cláusula de rescisão recíproca, enfim, não tem absolutamente nada, simplesmente um contrato por prazo determinado de 90 dias, e por uma infelicidade, esse indivíduo não prospera, não passa, e já na segunda semana ele já se vê que não é uma pessoa adequada, enfim, ele não é o que se espera. A empresa vai ter que rescindir o contrato. Só que aí ela está antecipando a rescisão do contrato, porque estava sendo previsto a rescisão, se ocorresse, ao final de 90 dias, e não, digamos, a 15 dias. Então, esse tempo que falta, dos 15 aos 90 dias, a empresa terá que indenizar metade do tempo que falta. Então, aí está o risco de se fazer contratos de experiência com prazos muito longos. O ideal é fazer 30, 60 ou 45, e não diretamente 90 dias. Isso vale também para o contrato por prazo determinado, ou muitas vezes chamado contrato por obra certa, em que não é certo e a pessoa tem que rescindir o contrato antes do prazo. Isso é um risco porque, se não houver no contrato o que é previsto e é possível, cláusula recíproca de rescisão, aí ele se torna o prazo indeterminado, a empresa, ao demitir o trabalhador, ela terá que pagar 50% do tempo que falta. Então, isso pode ter um custo muito elevado. Então, tem que ser analisado com critério a origem, como fazer o contrato de trabalho de cada um dos trabalhadores, porque vai trazer uma consequência, muitas vezes boa ou péssima para a empresa no término do contrato de trabalho. Já o contrato por prazo indeterminado, ele tem a sua regra já pré-estabelecida, é indeterminado. Só voltando um pouquinho. Contrato por prazo determinado, vencido o prazo, como eu havia dito, contrato por experiência, e qualquer outro contrato, vencido o seu prazo, ele torna-se por prazo indeterminado. E o contrato por prazo determinado, ele pode ser renovado por 2 vezes. Então, tem vamos dizer, essa articulação que pode ser feito, mas tem que ser tomado muito cuidado em função desses prazos e, principalmente, eu diria que no setor que muito chegou a utilizar isso, da construção civil, por obra certa, desculpe o termo que eu vou usar, mas a obra nunca era certa, era sempre incerta. Então, tinha-se lá uma previsão de que ia durar 1 ano e, no fim, não durava 1 ano, durava mais. Ou então, tinha qualquer interrupção e aí como fazer com a rescisão do contrato do pessoal. Então, é algo que tem que ser rigorosamente e cuidadosamente analisado. Passamos ao contrato por prazo indeterminado. O contrato por prazo indeterminado, ele tem, na sua regra geral, a demissão que a empresa hoje faz
comunicando o trabalhador, e aí é que vem um item também importantíssimo, que também já foi objeto de algumas observações que eu fiz em outros vídeos. Tem que se saber como demitir. Tem que se tentar fazer a demissão ser o menos dolorosa possível. Tem que se tentar, na demissão, dar todo o suporte, toda a orientação, todo o esclarecimento, porque é aí que podem surgir um volume grande de ações trabalhistas com a empresa que não dá a devida atenção ao trabalhador. A partir da hora que ela demonstra que fez tudo certo, que pagou tudo certo e que está tudo em ordem, ela tem como, nesse momento, ela diminuir em uma quantidade enorme qualquer dúvida do empregado em que ele possa buscar algum direito, ou talvez não direito, mas pleitear algo que não é de direito, mas que, por uma falta de informação, ele julgou dessa forma. Então, no contrato por prazo indeterminado, em situações normais, o trabalhador é comunicado da sua dispensa e é feito o cálculo de todos os seus direitos. Todos os seus direitos são saldo de salário, férias vencidas, férias proporcionais, 13º, normalmente na rescisão é proporcional, porque não ocorre na época do pagamento do 13º, eventuais vantagens que o trabalhador tenha, que tem que ser pago na rescisão, descontos que eventualmente o trabalhador tenha que sofrer. Feito todos os cálculos, esse pagamento tem que ser transferido para o termo de rescisão de contrato, em que verba por verba é discriminada e aí é feito o pagamento. Eu já ia falar, mas já estou recebendo uma pergunta aqui do senhor Kleber acerca do prazo para pagamento. A rescisão de contrato de trabalho, até pouco tempo atrás, ela tinha 2 prazos. O prazo de 24 horas para aqueles que cumpriam o aviso prévio, e o prazo de 10 dias corridos para aqueles que tinham o aviso prévio indenizado. Então, veja, o que acontece? Aquele que foi comunicado com o aviso prévio indenizado, digamos que ele foi comunicado no dia 1º, na vigência atual. Na vigência atual, tanto faz trabalhado como indenizado, o prazo para pagamento são 10 dias. Eliminou-se aquele 24 horas para o trabalhado. Então, suponhamos que a pessoa está sendo demitida no dia 1º, com aviso prévio indenizado. Então, a empresa tem como prazo de pagamento, não se conta o dia 1º, e ela tem 10 dias seguintes. Ela tem ela pode fazer antes, até o dia 11 para efetuar o pagamento de todas as verbas rescisórias. No entanto, aquele que foi demitido no dia 1º, com aviso prévio trabalhado, ele vai trabalhar, mesmo que faça a opção dos 7 dias, ele vai estar com vínculo ali de trabalho até o dia 30. Então, depois do dia 30 é que vai se computar os 10 dias para efeito do pagamento. Isso tem gerado muita confusão para muitos profissionais da área de RH, porque existe um outro atenuante. Recentemente, foi estabelecido que para cada ano de vínculo empregatício, o trabalhador tem direito a 3 dias no aviso prévio.
Então, suponhamos que nesse exemplo que eu dei, o indivíduo tinha 5 anos de registro na empresa. Tem um limite para isso, que essa indenização não pode ultrapassar 90 dias. Então, ele tem 5 anos de registro. Para cada ano, ele tem 3 dias de indenização. Então, isso equivale a 15 dias. Esses 15 dias vão ser pagos como aviso prévio. Usando o exemplo do aviso prévio indenizado, vão ser pagos 30 dias de aviso prévio, mais 15 dias por conta dessa indenização. No entanto, a baixa na carteira desse indivíduo, do registro, é primeiro, porque foi quando ele foi comunicado. Agora, no campo de observações, vai estar anotado que o vínculo com a empresa foi na somatória dos 30 mais esse período aí dos 3 dias por ano. Então, 30 mais 15, você chega a 45. Então, passamos desse mês, estamos indo até o dia 15 do mês seguinte. Então, essa é a data de encerramento do vínculo da empresa com o trabalhador. E é essa data que tem que ser considerada para cálculo das férias proporcionais e 13º proporcional. O mesmo exemplo que eu dei para o cálculo do aviso prévio indenizado também deve ser utilizado para o aviso prévio trabalhado. Existem entendimentos de que esses dias seriam acrescidos ao total de trabalho e existem entendimentos de que esses dias devem ser indenizados. A posição predominante é de que esses dias devem ser indenizados. Tem outra pergunta aqui, da Camila. Se não fizer o pagamento no prazo estabelecido, sim. Se não ocorrer o pagamento dentro desses prazos que eu acabei de mencionar, a empresa estará sujeita a uma multa equivalente ao valor do salário do trabalhador. Essa é uma multa que ela é como se fosse um modismo nas ações trabalhistas. A maioria das ações trabalhistas contém esse pedido de multa, porque como eles pleiteiam sempre alguma coisa relacionada a verbas rescisórias, então, como não foi feito o pagamento, eles já pleiteiam também a aplicação da multa. E tem que se tomar muito cuidado. Tem um cliente que, por um problema bancário, de um dia, uma rescisão de um profissional da área de construção civil, uma rescisão de 600 e poucos reais, ele acabou tendo que pagar, porque o profissional entrou com ação e não teve como, porque estava aprovado que ele pagou no 12º dia, por um problema bancário, ele pagou fora do prazo, teve que pagar a multa, acrescentou a esse pagamento de 600 e pouco, uma multa de 1.580, que era o salário do trabalhador. Então, isso tem que estar muito, muito atento a isso. Tá? Existe algo que poucas pessoas, poucos segmentos acompanham. Eu diria que isso já está superado, deveria já não estar mais valendo, até porque isso foi criado na época que nós tínhamos uma inflação galopante, em que os índices de inflação eram de 2 dígitos, chegávamos até 3 dígitos, em que se estabeleceu a multa por demissão antes da data base. Como todos vocês sabem, cada categoria tem a sua data base. É a data em que é renovado
o contrato coletivo, através da convenção coletiva, quando não é pela convenção, é por acordo, mas normalmente as convenções coletivas, e que nessa database se estabelece o índice de reajuste. Então, voltando no tempo, bem lá atrás, tinha-se que, digamos, 1º de maio, o reajuste ia ser de 80%. Muitas vezes esses reajustes eram até negociados e já eram parcelados no período que antecedia. Mas, digamos, no exemplo, 80%. Então, se a empresa demitia antes da data base, ela pagava todas as verbas que ali estavam com o salário sem a correção. E isso acabava prejudicando em muito o trabalhador. Porque se ele tinha férias vencidas, se ele tinha 13º proporcional, férias proporcional, o próprio aviso prévio, então isso trazia consequências prejudiciais ao trabalhador. Então, hoje, o que é feito? Não mudou a regra, continua sendo válida isso aí. Toda empresa tem que ter no seu quadro, digamos que a data base é 1º de maio, tá? Então eu não posso demitir nenhum profissional dessa empresa, que eu estou usando como exemplo, em abril. Por que não? Posso demitir em abril. Eu não posso demitir em março. Porque se eu demitir em março, com a projeção do aviso prévio, ela com certeza vai recair em abril. E recaindo em abril, ela aí vai estar sendo atingida por essa lei. Então, isso tem que ser muito cuidado, ter muito cuidado na hora de definir a data de desligamento do profissional. Muitas vezes é preferível segurar, talvez, a decisão aí, adiar por mais 7 dias, 10 dias, do que você ter aí uma penalidade aí de pagar um salário de multa. Então, se tem aqui a pergunta que foi feita, a empresa não realizar o pagamento dentro do prazo, a multa é de 1 salário. É previsto na CLT a multa de 1 salário pelo atraso do pagamento. Então, agora, quando você está próximo da data base, tem que se tomar muito cuidado na demissão do trabalhador. Usando o mesmo exemplo desse meu cliente da construção civil, ele tem database em maio, teve uma obra que terminou em março, ele segurou por acho que 15 dias, se não me falha a memória, os trabalhadores, aí demitiu os trabalhadores com aviso prévio indenizado. Esse aviso prévio indenizado projetou-se no tempo, então ultrapassou a data de 1º de maio, ele fez lá, do aviso prévio indenizado, em 10 dias, ele fez o pagamento, e depois, em maio, que não foi em maio, porque não tinha ainda o índice de reajuste, que saiu bem depois, e o índice era da ordem de 4 e poucos por cento, ele veio a pagar as diferenças oriundas dessa aplicação. Então, são essas manobras que tem que se tomar muito cuidado na hora da rescisão contratual. Existe hoje também regularizado, que no passado era, como eu falei no último vídeo aí a respeito disso, as famosas casadinhas, que o profissional chegava para a empresa e falava, olha, eu não quero continuar mais trabalhando, eu vou me aposentar, aposentar e tiro o fundo de garantia. Tem que ser outro exemplo. Eu vou abrir um negócio e eu
estou precisando do fundo de garantia e eu queria fazer uma rescisão do contrato de trabalho aqui, mas eu quero fazer um acordo aí. Vocês me demitem e eu devolvo os 40% que vocês vão ter que pagar do fundo de garantia. Muito bem, isso não vamos fechar os olhos, existia, era irregular, passível de punições aí, de multas e penalidades, mas não podia se fechar os olhos de uma realidade que estava ali presente. Então, a reforma trabalhista, ela trouxe uma alteração no artigo 484-A, incluiu a letra A, em que estabeleceu a possibilidade dessa, digamos, casadinho. Eles chamaram mais de rescisão por mútuo acordo. Então, as duas partes tinham interesse em encerrar aquele contrato. Então, com isso, ficou estabelecido de que a empresa, no aviso prévio, ela paga só metade, 50%. A multa do fundo de garantia também só paga metade, 20%. E as demais verbas paga normalmente, não teve nenhuma alteração. No entanto, o trabalhador, ele só terá direito a 80% do saldo que ele tem no fundo de garantia. Ele não poderá sacar 100% do saldo que ele tem no fundo de garantia. Mas, com isso, atende à necessidade dele e à necessidade, eventualmente, da própria empresa. Porque há empresas que, muitas vezes, precisam rescindir o contrato, mas não disponibilizam de numerário para fazê-lo, ficando difícil a sua execução. E, às vezes, tendo profissionais de elevado salário, não produzindo por não ter trabalho e não ter também numerário para poder fazer o pagamento. Existe também, dentro de todos esses aspectos, aquele que, lamentavelmente, você não consegue fugir de um processo trabalhista, que é a demissão e a rescisão por justa causa. Essa, infelizmente, ela faz com que a empresa, com base legal, então ela tem que consultar o artigo 482, que tem lá, se não me falha a memória, até a letra N, onde traz todas as condições em que o trabalhador pode ter cometido uma falta grave, e essa falta grave permite à empresa rescindir de imediato o contrato de trabalho. A rescisão por justa causa, ela acaba penalizando o trabalhador, tirando dele alguns direitos que numa rescisão normal ele teria, tais como um aviso prévio, ele não recebe um aviso prévio, ele não recebe férias proporcionais, recebe saldo de salário e férias vencidas. Então, o trabalhador, ele está sendo penalizado em função do ato que ele cometeu. Agora, o problema é a comprovação desse ato. Muitas demissões por justa causa são por insubordinação. Então, tem todo um ritual que muitas vezes as empresas adotam. É a advertência, vamos colocar no plural, advertências verbais, advertências por escrito, suspensão, suspende por 1 dia, sem remuneração, suspende por 3 dias, sem remuneração, e tudo isso não fazendo efeito, aí é demitido por justa causa.
isso no aspecto da insubordinação. Agora, há outros fatores mais graves que requerem sempre provas para que a empresa, com certeza, terá que se defender numa ação trabalhista. Até hoje, eu não vi um processo, aliás, vi um só, porque essa pessoa foi condenada e acabou sendo presa, porque ela roubou a empresa e aí ela não ingressou com ação. Foi o único caso. Todos os demais que na minha vida profissional eu vivi e presenciei e atuei, todas elas o trabalhador entrou com ação trabalhista. E posso antecipar a todos, muitas delas o trabalhador acabou por ter êxito, porque a empresa não detinha documentação suficiente para comprovar a demissão por justa causa. O êxito foi, na maioria dos casos, foi um acordo para liberar fundo, liberar seguro-desemprego e, eventualmente, pagar algum valor em termos de indenização. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, que eu recebi perguntas repetitivas, mas já foram respondidas. Uma pergunta aqui interessante, novamente do Kleber. O que a empresa pode fazer quando o trabalhador não dá ciência da demissão que está sendo imputada aí? Nesse caso, de imediato, chama-se duas testemunhas, colhe a assinatura das duas testemunhas e isso tem valor com relação à recusa da assinatura. Poderia também ocorrer aí uma outra pergunta, que seria: e se o trabalhador se recusa quando o sindicato estabelece aquilo que foi dito na live anterior, as homologações, que seria algo interessantíssimo, porque estaríamos aí homologando tudo aquilo que está sendo pago e não estaríamos tendo dúvidas, né? Ou pelo menos o trabalhador não sairia com dúvida. Mas muitas vezes o trabalhador também se recusa a comparecer. Então, isso sempre documentado. Se há possibilidade de homologação, que é algo que eu defendo, ótimo. Então, protocoliza o pedido de homologação, anuncia a recusa, faz o pagamento via bancária. Mas o trabalhador não tem conta bancária, ele recebia em espécie. Deposita judicialmente. É outra alternativa que também deve ser feito, porque caso não ocorra isso, sempre estará sujeito à multa por atraso de pagamento. Eu falei tudo sobre rescisão partindo do empregador, mas existe também, lógico, a rescisão partindo do empregado. E a rescisão partindo do empregado, ela difere somente no aspecto em que ele concede ou não o aviso prévio, ou ele pede a dispensa do aviso prévio para que ele possa iniciar em outra atividade. A multa do FGTS não existe, porque ela só existe quando o empregado é demitido. A liberação do fundo de garantia também não existe no pedido de demissão.
E o seguro-desemprego, idem. Porque pressupõe-se que o pedido de demissão é porque o trabalhador já tem uma outra colocação. Então, como vocês podem observar, o simples fato de uma rescisão não é somente comunicar, calcular, pagar e que está encerrado. Não. Ainda, dentro dessa linha, se nós formos avaliar, nós temos ainda toda a área social que deve ser também vista nesse aspecto, que o indivíduo estava no plano médico, ele precisa continuar com o plano médico, ele tem um problema de saúde na família. Quer dizer, são áreas que muitas empresas detêm, que avaliam toda a vida social, todo o problema que esse trabalhador tenha nesse sentido. Então, isso é um conglomerado de informações que nós precisamos tê-las todas num ordenamento, num checklist e num procedimento a ser adotado por todos os profissionais da área de recursos humanos para que, efetivamente, essa eu diria que é a porta de entrada de toda a demanda trabalhista, ela acontece aí, na rescisão. Então, é um dos pontos que a gente tem que enfatizar e gastar um tempo maior, uma atenção maior para isso. Eu estarei, em breve, apresentando um trabalho com um detalhe bem maior em relação a esse item, como a outros itens, e estarei noticiando a vocês. Por hoje, eu agradeço muito a atenção de todos, pela paciência, num período crítico em que muitos estão, digo em férias, mas em feriados prolongados, outros estão proibidos de trabalhar, outros estão trabalhando em condições as mais diversas, mas fica aqui meu agradecimento, continuem conectados, meu canal está à disposição para sugestões, para perguntas. Se ficar alguma pergunta que eu não respondi, eu respondo-a depois, sem nenhuma dificuldade. E continuem conectados aí nos meus meios de comunicação. Agradeço mais uma vez e espero na próxima live. Meu muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde.